Olá, está no ar o Porto Alegre em Debate. No programa de hoje nós vamos falar sobre a proposta de redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. Recente pesquisa do Datafolha aponta que 87% dos entrevistados são a favor da proposta. O assunto está em discussão no Congresso Nacional e a partir de agora em discussão aqui também no programa. Os nossos convidados de hoje são o vereador Kevin Krieger, o professor de Direito do IPA, Celso Rodrigues, e também o promotor da Infância e Juventude, Júlio Almeida. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao programa. Você de casa também que nos acompanha, seja muito bem-vindo. Obrigado pela audiência. Começo com o vereador Kevin Krieger. Vereador, surpreende esse dado da pesquisa aí da Datafolha, 87% dos entrevistados a favor da redução da maioridade penal? Não me surpreende. Primeiro eu queria dar as boas-vindas ao Celso, ao Júlio e a ti, Cleiton, porque esse programa acho que é um programa muito importante, porque esse assunto é um assunto que está em pauta. Nós vimos passar na CCJ, na Câmara Federal, a possível tramitação desse projeto da redução da maioridade penal. Acho que são alguns pontos. Eu, sinceramente, ainda não tenho uma opinião completamente formada sobre isso. Eu fui conselheiro tutelar de Porto Alegre, trabalhei na área da infância e da juventude, mas eu vejo que este índice talvez seja porque muitas pessoas não conhecem também o teor do projeto, né? A gente vai se aprofundar um pouco mais ao longo do programa, mas eu acho que a redução da maioridade penal para todos os crimes eu não concordo. Eu já começo discordando aí, mas que eu acho que precisa ser feita uma discussão um pouco mais forte em relação aos crimes hediondos. Professor de Direito do IPA, professor Celso Rodrigues, que avaliação o senhor faz dessa pesquisa, né, e já o seu posicionamento também em relação a este assunto? Seja muito bem-vindo aqui ao programa Porto Alegre em Debate. Obrigado, saúdo a presença dos companheiros de mesa. Bom, a primeira questão que a gente tem que pensar é a pesquisa da Datafolha, né, é nos perguntar que pesquisa é essa, que metodologia ela usou, que perguntas ela fez e para quem ela perguntou. Essa é a primeira questão, assim, né. Se trava hoje em dia na nossa sociedade uma espécie de batalha da comunicação, né, em que os dados são jogados aleatoriamente em supostas pesquisas e a gente nunca sabe exatamente qual é a construção que compõe, né, que metodologias são usadas, né. Mas se a gente observar outros temas muito próximos, né, quase todos ligados à questão de segurança pública e da criminalidade, é possível perceber, respeitando um pouco essa informação, assim, mas sempre questionando, né, é possível perceber que existe na sociedade brasileira atualmente, e a sociologia que nos faz pensar em termos de complexidade social, existe uma epidemia de punitivismo. Tá? É pena de morte, é redução da maioridade penal, uma proposta que eu acho hedionda, a proposta, né? E eu sou radicalmente contra essa proposta. E uma série de outros temas correlatos se encaminham sempre na direção do punitivismo. Então a pergunta que nós temos que nos fazer enquanto sociedade, enquanto poderes públicos, enquanto cidadãos, é o que está sendo feito na sociedade brasileira que não nos torna melhores. Porque nós temos, por exemplo, informações, aí, as estatísticas estão também informando, né, que houve uma redução da desigualdade social, que houve um acesso maior a um determinado conjunto de bens de consumo e alguns bens públicos, mas não parece que a sociedade brasileira melhora. Não parece que ela caminha para uma civilização, ela parece caminhar para a barbárie. Porque uma proposta de redução da maioridade penal ou outras propostas correlatas, como pena de morte e outras que surgem por aí, na verdade não enfrentam o problema, né? E aí tem sempre aquelas perguntas que a gente continua nos repetindo. Esse projeto, se não me engano, a origem dele é dos anos 90, né? Ele ficou adormecido no Congresso. Ficou de 20 anos ainda. E retornou agora, né? Assim como outras propostas parecidas, né? Mas e aí nós somos obrigados a nos repetir e nos fazer algumas perguntas, por exemplo, assim, todas as pesquisas que são feitas no Brasil, por qualquer núcleo de estudos da USP, da UFRJ, aqui mesmo, nosso trabalho aqui no projeto de extensão de direitos humanos na prisão, que nós atuamos. Hoje de manhã eu estava lá no Presídio Central, na nossa pesquisa. Todas as pesquisas mostram que o problema não é esse. Né? Que a criminalidade violenta, a participação do menor na criminalidade violenta é ínfima. São números reduzidíssimos que não permitem nem pensar em termos de um problema dessa ordem.
A pergunta que nós temos que nos fazer também é a seguinte: por que essa informação científica, que é resultado das pesquisas das universidades brasileiras, não educa o pensamento da nossa sociedade, que continua insistindo e acreditando, tá aí essa pesquisa da Datafolha, né, de que soluções punitivistas como essa resolvem algum problema, né? Na verdade, em função desse debate aí, uma série de outras estatísticas emergiram, de pesquisas emergiram, para mostrar justamente que a participação do menor na criminalidade violenta é insignificante. Se há problemas na questão da segurança pública, e há enormes problemas, etc., não passam necessariamente por esse tipo de projeto. Perfeito. Primeira participação aqui do vereador Kevin Krieger, também do professor Celso Rodrigues. Vou passar a palavra agora para o promotor da infância e da juventude, Júlio Almeida. Antes eu quero lembrar que a gente também convidou para participar aqui do debate o vereador Alberto Kopitschek. Ele informou aí de um problema de última hora e não pôde comparecer aqui ao programa. Promotor, como é que o senhor avalia essa situação diante desses dados que foram colocados aqui nesse início de conversa? Seja muito bem-vindo aqui ao programa. Cumprimentando a todos, em especial aos integrantes do programa, quero dizer que o Ministério Público, por suas instâncias decisórias no âmbito da infância e juventude, é radicalmente contrária à redução da maioridade penal. Claro que temos vozes dissonantes como qualquer outra instituição, mas como instituição existe um enunciado do Conselho de Promotores e Procuradores de Infância e Juventude negando essa possibilidade. A questão da redução da menoridade penal ou da maioridade penal e os próprios índices recolhidos por essa pesquisa, cuja qualidade não se sabe, eles na verdade traduzem uma situação de um certo desalento da população brasileira com a questão da criminalidade, com a questão da violência. Somado a isso, uma grande desinformação sobre o que seja o sistema socioeducativo e também o seu caráter punitivo que tem. Na verdade, no Brasil, a responsabilização da pessoa brasileira começa aos 12 anos de idade. E isso tem uma coisa que supera em muitos outros países, porque aos 12 anos ele já pode ir para o sistema socioeducativo em regime fechado. E nós encontramos nas unidades meninos de 12, 13 anos nas unidades. Isso ainda me choca depois de tantos anos trabalhando na infância e juventude. Não vem a ideia de que o adolescente que hoje está no nosso sistema, na fase, seja um coitadinho. Não. Podemos ter até alguma ou outra injustiça judiciária, mas eles estão lá porque devem estar lá, porque lá é o momento adequado. A simples colocação deste jovem no sistema penitenciário terá dois efeitos. Primeiro, vinculá-lo a uma organização criminosa, porque ele não entra num presídio, especialmente no presídio central, sem ter que estar vinculado a uma organização perigosa, sob pena de acontecer alguma coisa para ele lá dentro ou para a família. E começa a família tendo que colaborar economicamente para essa organização criminosa. Segundo, ele vai sair. E vai sair talvez mais rápido como adulto do que como adolescente. E o que vai se devolver para a sociedade sem que haja o caráter educativo do sistema socioeducativo, portanto, dos 12 aos 21 anos, contrariamente ao sistema punitivo, dos 18 anos em diante. Então, até por uma questão de autopreservação, precisa ser informada a sociedade que, nesse momento, mais do que a punição desejada para esse adolescente, em regra, vai se ter uma punição menor e, em regra, teremos um adulto ou um jovem sair do sistema penitenciário, colocando muito mais em risco a sociedade. Mas eu queria levantar uma questão. Esta proposta de emenda constitucional é de 1993. Por que ela surge agora? E especialmente, idêntica à proposta, foi derrubada pelo Senado, pela Comissão de Constituição e Justiça no Senado, há muito pouco tempo atrás, dizendo sua inconstitucionalidade. Isso é um debate que se estabelece também, né, promotor? Isso, exatamente. Qual é o problema hoje? É o momento. É conveniente para determinadas classes que hoje estão sendo investigadas por todo esse escândalo nacional que está vendo, é conveniente ter uma cortina sobre isso. E este debate sobre a redução da menoridade penal cai muito bem nessa situação, onde passamos a discutir redução da menoridade penal como sendo uma solução definitiva para o problema da criminalidade jovem. E isto causa uma cortina de fumaça sobre todos os escândalos que estão acontecendo em Brasília. Vereador Kevin Krieger,
esse é um ponto que o promotor levanta também, e aí passo a bola para o senhor aqui na questão política também, né? Como é que o senhor vê essa questão como parlamentar aqui do município, né? Essa questão política, ela tem essa interferência, essa cortina de fumaça que está se colocando? E lhe pergunto na sequência, pela sua experiência como conselheiro tutelar, que condições hoje nós temos para uma proposta dessa ser colocada em prática, se for o caso, evidentemente? Bom, acho que o momento que a gente está vivendo, nós temos eleições dos conselhos tutelares esse ano, né? Acho que isso é um detalhe fundamental nesse processo. O conselho, ao meu ver, que tem muito a ver com isso, ele perdeu muito da sua história e o seu trabalho. Claro que nós não podemos generalizar como nós podemos generalizar na política, mas a gente precisa, e o professor estava falando bem isso, a gente precisa votar bem. As pessoas precisam sair de casa e votar em quem tem trabalho com criança ou adolescente reconhecido na sociedade. Eu, como conselheiro e como presidente da fundação, trabalhei as medidas socioeducativas, nós fizemos um trabalho muito forte no meio aberto com o judiciário. Hoje a gente tem em torno aí de 1.270 e poucos adolescentes cumprindo medidas socioeducativas. Se eu não me engano, em prestação de serviço são em torno de 1.000 e poucas medidas, e LA são em torno de 500 e poucas medidas que hoje são. E esse é um trabalho importantíssimo, porque é um trabalho preventivo. Em vez de ir para a fase, ele vem para o CREAS, para o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, e tenta fazer todo um trabalho familiar através do Sistema Único de Assistência. Então, esse é um trabalho muito bom. Claro que a gente precisa, e a gente fez isso em Porto Alegre, criando novos cargos de concursos públicos que agora estão começando a ser chamados, e vai melhorar esse atendimento, porque por trás desse adolescente que cometeu um ato infracional, sem dúvida nenhuma, tem todo um problema familiar, que é o que o professor estava falando em relação a isso. Hoje, Porto Alegre, só para vocês terem uma ideia, tem 45 mil crianças e adolescentes sendo atendidas no turno inverso escolar, que é um trabalho de prevenção também. Mas a gente não consegue ainda fazer o trabalho com as famílias que deveria fazer. Porque aí não é só assistência social, é assistência, é educação, é saúde, é a rede de serviços municipais e estaduais que tem que trabalhar muito forte para que ele não venha cometer este ato infracional. Então, eu não consigo avaliar se há uma cortina de fumaça. Sem dúvida nenhuma, a classe política, e não só a política, a classe empresarial, a própria classe do judiciário, hoje está desgastado, a autoridade pública está desgastada. Eu acho que talvez essa é uma discussão que a gente precise fazer, e sem dúvida nenhuma, esse debate da terceirização, esse debate da maioridade penal, afasta um pouco o que vem acontecendo no Congresso Nacional, não tenho dúvida disso. Mas eu acho que é uma discussão importante a ser feita. O promotor estava falando da questão dos presídios. Eu, mesmo que caso me convencessem que fosse a favor da questão dos crimes hediondos, eu nunca pensaria que ele pudesse entrar num presídio. Mas isso que diz a proposta. Pois é, mas aí eu acho que a gente precisa estudar muito bem essa proposta, porque eu sou totalmente contra. Nós temos algumas sugestões muito mais inteligentes que a mera redução. Temos várias. Temos sugestões que atende o clamor popular, se aquele existe, atende o clamor popular, especialmente numa situação... Que também é falha do Estado. Do Estado e também de comunicação. Quem não lembra do caso de um Hélio, que eram 3 ou 4 arrastaram o menino. Autores, tinha um adolescente arrastar o menino por quilômetros num carro. Dos adultos ninguém mais se falou. Agora, do adolescente que estava junto, só se fala nele. Então existe essa questão. Pois não, professor, isso. Que propostas em cima do que os colegas de mesa falaram, a gente pode, um pouco cacuete de professor, assim, a gente pode pensar uma série de questões. Né? Por exemplo, um vereador nos apresentou aqui dados impressionantes sobre o trabalho realizado pelo Conselho Tutelar. Por que isso não é divulgado? Por que não se fala sobre isso? Por que não se fala da agenda positiva que se realiza? Né? Na verdade, o que nós temos sempre? E aqui é um dos poucos espaços midiáticos que se pode falar sobre isso, né? Por que a mídia prefere, na semana anterior à votação, no Jornal Nacional, divulgar o famoso caso, aquele do menino londrino, de 5 anos de idade, que foi assassinado por 2 meninos londrinos de 9 anos? Por que mostrar aquela reportagem numa sexta de noite, numa semana que antecedia uma votação? Aí a sensação que as pessoas têm, mal informadas, evidentemente, né? Afinal de contas, né? Tem toda uma outra questão aí
envolvendo o papel alfabetizador da televisão, elas tendem a responder a um tipo de pesquisa duvidosa dessa forma. Então, de novo, nós nos remetemos à questão e à dificuldade. Duvidosa e induzida. Duvidosa e induzida, né? Então, vejam, de novo nós nos remetemos a um problema de fundo, que é um problema de formação e de falta de formação de opinião. Né? A gente poderia questionar até o elemento demagógico presente nesse projeto, né? Mas eu vou deixar um pouco para lá esse aspecto, né? E pensar, por que existe um silêncio em relação ao bom trabalho que é feito em política pública, e o vereador aqui está nos trazendo um exemplo significativo, enquanto a mídia, de um modo geral, silencia para falar apenas do quê? Do horror. Né? E no caso do nosso tema em pauta aqui, a questão da redução da maioridade penal, tem um outro elemento um pouco diferente. O jovem, historicamente, nas sociedades ocidentais, ele sempre foi apresentado como o perigo. O jovem, historicamente, ele é sempre perigoso. Se ele for negro e periférico, então nem se fala. Mas, grosso modo, o jovem é o rebelde. Né? E não estou pensando no Marlon Brando de camiseta aqui, andando de moto. Mas se a gente olhar historicamente, as sociedades ocidentais, e o Brasil se inclui nesse processo, ele tem no jovem sempre um elemento perigoso. Né? Alguém dirá que o nosso Código Penal é de 1940 e hoje é diferente. Né? Mas se há um comportamento juvenil que é diferente, a política pública tem que dar conta disso. E parece que dá, né? Não como gostaria, o vereador lembrou aqui, mas realiza um trabalho. Né? Então, essa estigmatização do jovem como um elemento perigoso, né? Aquele sujeito que vai se esgueirar e vai assaltar a jovem ali, a velhinha, ele é típico da nossa sociedade e mostra justamente uma dificuldade de lidar com esse jovem. Né? Que os profissionais estão aqui para falar melhor do que eu até. Né? Por exemplo, lá na Faculdade de Direito do IPA, nós temos um projeto que é o Direitos Humanos na Prisão. E de uns anos para cá, que atua na área prisional, e de uns anos para cá, nós, acompanhando as pesquisas que são feitas também no centro do país, percebemos, né, uma curva ascendente e rápida da criminalização do jovem, que é um fenômeno que acontece no Brasil já há algum tempo. Né? E aí nós criamos um observatório, o Observatório de Juventudes, que é um dos poucos observatórios que atua atualmente dentro de uma casa prisional. Para quê? Para tentar investigar como se dá esse percurso criminal. Né? Que o jovem termina realizando, primeiro através desse caminho, através dessa criminalização do adolescente, e depois uma criminalização que é evidente. Quer dizer, então essas pesquisas que nós fazemos e outros fazem são suficientes para a política pública se debruçar sobre ela, sem necessidade de precisar construir cada vez mais prisões. Deixa eu só fazer uma... já ia passar aqui para o senhor. Uma correçãozinha que, seguidamente, a gente pega, nos flagramos no cacuete dizer que a legislação brasileira sobre a minoridade é 1940. Não. É 1988, Constituição Federal. Então não fazem 80 anos, fazem bem menos que a sociedade brasileira optou por investir em determinadas pessoas. Qual é o problema também dessa pesquisa? Onde é que é feita essa pesquisa? Provavelmente no centro, na rua. O cidadão, normalmente branco, normalmente classe média ou acima, ou classe emergente, ele não pensa no seu filho de 12 anos quando responde isso. Ele não pensa no seu sobrinho de 12 anos, sua sobrinha de 12 anos, nem de 15, nem na namorada de 17. Ele pensa no guri, homem, jovem, de periferia, e ele pensa ainda no negro. Que vem aquela figura pronta. Se bem que dentro das unidades da fase, o percentual de negros não é o que se imagina. O percentual de brancos é muito grande. E ele sempre pensa que o sistema socioeducativo é como se fosse um abrigo, um lugar para passar o tempo. Não, meus amigos, é cadeia. E vamos usar essa expressão. Eu sou promotor que há 3 anos faz a fiscalização de unidades da fase. É grade, é cadeado, é cela. É fechado. Tem unidade da fase na comunidade socioeducativa, onde o adolescente fica por muitas e muitas horas fechado na cela sozinho. E eu não crio aqui o eufemismo de chamar aquilo lá de quarto. Nos meus relatórios que vão para o Conselho Nacional, nas ações que eu ajuizo, eu falo em celas, porque são celas. Então essa ideia de que ele vai para um abrigo, como dizem na imprensa,
noticiários, nos programas sensacionalistas, vai lá para um abrigo. Não, minha gente, é cadeia mesmo, não sai ali de dentro. Então isso tem que deixar muito claro. Querem punição? A punição existe. E vou dizer mais uma coisa. Depois, no outro bloco, gostaria de falar sobre a alternativa para essa questão do tempo. Até porque tem uma questão também que a gente pode colocar também na sequência, aí, a questão de reincidência, por exemplo. Né? Esse sistema, ele realmente funciona? É uma questão que a gente coloca para o debate também. Enfim, eu consigo andar com qualquer um dos senhores, junto comigo, só eu e os senhores, em qualquer unidade da fase Porto Alegre. São 610 adolescentes presos em Porto Alegre, ou sob medida socioeducativa de internação e semi-liberdade. Isso significa, meu vereador, 10% da população carcerária de Porto Alegre. E se é verdade que apenas 1% dos crimes graves são praticados por adolescentes, significa que o sistema socioeducativo, abre aspas, prende 10 vezes mais do que o adulto. Isso é uma coisa que não é dita, porque não há espaço para se dizer isto. E depois eu gostaria de falar sobre uma proposta para nós adequarmos essa questão do tempo de segregação, tempo de privação de liberdade. Hoje é até 3 anos. Até 3 anos, né? Isso. Eu acho, promotor, que esse talvez seja o grande debate dessa discussão. Como está, não pode ficar. Como está, não pode ficar. Eu acho que essa discussão na maioridade penal, nós temos que aproveitar esse momento, fazer essa discussão, fazer o enfrentamento. Eu acho que o professor que trabalha no IPA lá e tem feito as discussões, acho que as universidades também são importantes nesse momento para chamar a sociedade e chamar a classe política dos vereadores, dos deputados estaduais, se mobilizar e ir ao Congresso, porque todos nós temos as nossas bancadas e eu tenho conversado com alguns deputados federais do meu partido que já inclusive se manifestaram favoráveis à proposta, para eles discutirem com a base aqui. Sim. Discutirem com a base, discutirem com os adolescentes que hoje incumprem medidas, discutirem com os técnicos que fazem esse trabalho e não só ir lá pela votação, pela pesquisa dos 87%. Claro. A gente tem procurado fazer isso, tem procurado conversar com os nossos deputados federais, que a princípio são a favor, e nós somos aqui uma voz do Partido Progressista que vai a Brasília conversar com eles para tentar mostrar o outro lado da moeda, porque eles estão indo no sensacionalismo, que é o que está acontecendo, que é o que aconteceu com o menino que quando foi arrastado, veio aquela discussão enorme no processo e as pessoas votam muitas vezes dessa forma. E só para acompanhar a reflexão... Pode ficar para depois do intervalo, professor? Pode. Aí a gente volta com o senhor aqui, garantida a palavra aí. A gente vai fazer um pequeno intervalo, em seguida a gente volta. Nós estamos no ar com o Porto Alegre em Debate, hoje discutindo sobre a redução da maioridade penal. Em seguida a gente está de volta, voltamos aqui com o professor. Fica aí conosco. Um pedaço da história do Exército Brasileiro está no Museu Militar do Comando Militar do Sul. São quase 3.000 metros quadrados reservados para exposições temáticas. O acervo tem um total de 4.000 itens. Entre as peças estão armamentos, carros de combate, canhões e medalhas. Alguns objetos remontam ao período colonial. O chamado Museu do Exército foi inaugurado em 1949 no prédio onde ficava o Arsenal de Guerra da província. A construção data de 1867 e é considerada de interesse de preservação pela Prefeitura de Porto Alegre. O Museu do Comando Militar fica na Rua dos Andradas, número 630. A entrada é gratuita. Escolas podem agendar visitas pelo telefone 3226-5883. Estamos de volta com o Porto Alegre em Debate. Nós estamos discutindo aqui, estamos conversando sobre a proposta de redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. Promessa é dívida, né, professor? Voltamos aqui com o senhor, então. O senhor falava sobre essa questão enfim, algumas propostas que estão podem ser discutidas. Um pouquinho antes da questão da proposta que o vereador estava fazendo referência ao caso do João L. E eu fiz referência à tragédia que ocorreu na Inglaterra em 92, se não me engano, que foi um episódio em que 2
meninos de cerca de 9 anos assassinaram uma criança. E que foi a reportagem e foi o quadro do Jornal Nacional de sexta-feira, na semana que antecedeu a votação. Então você veja como a coisa tem até um caráter meio estratégico às vezes, né? É só para pensar assim, ó, toda a pauta que se nos remete, as várias pautas que nos remetem ao grande tema da segurança pública, da criminalidade, são pautas encharcadas de emocionalidade, né? E a emocionalidade, nós sabemos, ela é muito poderosa e ela é uma virtude do ser humano, mas ela não se presta à reflexão legislativa, né? Então, temas tão pertinentes e tão relevantes como esse têm que ser pensados a partir de uma reflexão. E eu concordo que o mundo acadêmico, as faculdades, as universidades, elas têm que entrar no debate e muitas vezes não entram. Porque o que acontece? O fenômeno que aconteceu nas últimas semanas é bem típico. Houve a aprovação da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e aí a comunidade acadêmica apareceu. Não, ela tem que continuar fazendo seu trabalho e continuar independente de votações que aconteçam, né? A mobilização tem que existir de forma permanente, porque a mobilização ela é educadora e ela não pode acontecer somente ali, né? Na urgência da aprovação da medida, né? Então, é imprescindível que haja uma reflexão sobre esses temas para que se possa ponderar e discutir eles realmente com clareza, senão nós vamos legislar daquela pior forma, que é a legislação da urgência. Promotor, falava também sobre a questão da constitucionalidade dessa proposta, né? Está sendo através de uma PEC, né? Isso. Uma proposta de emenda à Constituição. E uma outra questão que se coloca também, até em termos de projetos, de propostas para mudança, a gente chegou aqui a um consenso de como está, não tem como ficar, né? Uma delas é de se estender o tempo como está, simplesmente ser a favor ou ser contra não basta. Qualquer discurso qualquer discurso simplesmente não reduz, não chega a lugar nenhum. Como está, não está bom, mas nós precisamos explicar algumas coisas. O tempo do adulto é diferente do tempo do jovem. O senhor que está nos ouvindo agora, nos assistindo, lembre quando era criança, como demorava para passar um tempo, como as férias eram longas, como demorava para matar a saudade de alguém. Hoje o nosso tempo é outro, nosso tempo de adulto. Nossa agenda é cheia, quando nós vimos, já passou um ano, passou 2, passou 3, nós já somos velhos, somos idosos. Passou muito rápido. Então, a percepção de tempo para o guri que está preso lá na fase, da Fundação Casa, seja lá onde for, que é em São Paulo, é muito diferente do nosso. Todo mundo já ouviu falar que um ano de vida de um ser humano equivale a 7 de um cachorro, ou vice-versa, ao contrário, perdão. Mais ou menos a mesma coisa. Então, o que eu proponho, e tem um respaldo em muitos dos colegas da infância e juventude, é o seguinte: para os delitos, os atos infracionais equivalentes a hediondo, que se aumente o máximo da tempo de medida de 3 anos para 6 anos. E que se aumente dos 21 anos, que é o limite hoje para o cumprimento de medida, para os 24 anos. Por que isso? Na verdade, hoje, um sujeito condenado por assalto, um adulto condenado por roubo, ele vai ser condenado a 5 anos e pouco. Na prática, isso são 8 meses de prisão, se ele for para a cadeia. O guri, o jovem, ele fica de 1 ano a 1 ano e meio preso por este fato. Pune mais, nos delitos médios pune mais. Um sujeito condenado por estupro, ele vai ficar 1 ano e pouco na prisão. Na prática é isso, minha gente. Esqueçam aquela história de pena de tanto a tanto. Não é isso. O juiz parte da pena mínima com alguns acréscimos. Então, na prática, um sujeito que comete estupro vai ficar no máximo 1 ano. Um homicídio simples, vai ficar 1 ano. O adolescente fica 1 ano e meio para mais. Qual é a grande diferença hoje? São nos delitos hediondos, os crimes muito graves. O latrocínio, que parte de 20 anos para a pena para o adulto. Na prática, ele vai ficar 8 anos. O adolescente hoje pode ficar no máximo 3. Se aumentar para 6 anos de medida máxima, vai se aproximar muito um tempo do outro. Entretanto, para o adolescente, esta punição, e hoje o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, que é uma lei federal, diz da reprovação da conduta e diz do aspecto da proporcionalidade da medida. Portanto, se aproximaria muito do adulto com o do adolescente, considerando que para o adolescente é um sacrifício maior ficar mais o mesmo tempo que o adulto. Também no crime de homicídio qualificado, que a pena mínima é de 12 anos, e ele vai ficar
3, 4 anos na prisão. Então se aproxima muito disso. Então, a proposta primeiro, aumentar de 3 para 6 anos para os atos infracionais tidos como hediondo, passar do máximo de 21 anos para 24 anos, é o tempo que ele pode ficar na fase, e uma proposta que tem que ser para ontem. O senhor, como integrante da classe política, por favor, sugiram que se altere o Código Penal para que a participação em um crime em coautoria ou junto com um adolescente seja exemplarmente punida, porque isso é um crime contra a sociedade brasileira. Eu ia tocar nesse assunto, professor. Eu nesse acho sentido. Esse... Sugira que parta dos 12 anos, porque não se pode mais admitir que um sujeito, um adulto, instigue ou participe de um crime junto com o adolescente. Junto ou... A questão do aliciamento, né? Ou aliciamento. Sim, acho que de isso, qualquer forma. Acho que eu estou de acordo com todas as propostas. De acordo total, porque eu acho que agora a gente tem que aproveitar essa discussão. Eu acho que talvez o programa de hoje tenha sido fundamental para a gente poder, daqui a pouco, fazer até uma construção coletiva da nossa cidade. Hoje a participação é de 2 a 5 anos para adulto que comete o crime na companhia de adolescente. É muito pouco. Isso não dá nem cadeia. Mas talvez a gente possa aí fazer uma construção, e a Câmara Municipal pode fazer isso, chamar as universidades, chamar a promotoria, chamar o Poder Judiciário, e nós daqui a pouco podemos construir uma proposta para levar os nossos deputados. Com certeza. Juntar, independente de partido político, ver a nossa bancada federal, os nossos senadores, os nossos deputados federais, e Porto Alegre apresentar essas medidas, porque é como tu falaste, não tá bom nem tá ruim, porque o ruim ele vem e perpassa por outras coisas também. O próprio sistema socioeducativo ele precisa melhorar, ele vem crescendo, ele vem melhorando, mas a própria FASC, que hoje trabalha com as medidas socioeducativas, a gente precisa qualificar os nossos serviços para que ele não venha cometer novamente o ato infracional. E isso a gente sabe que acontece pela falta, daqui a pouco, de oportunidades aonde cumprir medidas, pela falta de cursos profissionalizantes. O que fazer depois da medida. O que fazer depois, que trabalho ele vai ter depois do cumprimento da medida, que qualificação ele teve. Acho que essas questões que a gente precisa melhorar e muito, que entra dentro do que tu estava falando em relação a isso. E na esteira do que o nosso vereador falou, eu posso afirmar categoricamente que a Câmara dos Vereadores de Porto Alegre já avançou em relação a qualquer Câmara de Vereadores do país. Porque nós lançamos aqui em novembro o Mapa da Segurança Pública e Direitos Humanos da cidade de Porto Alegre. Um trabalho do qual nós honramos ter participado, dos Direitos Humanos na Prisão, junto com a iniciativa do próprio vereador Alberto, da comissão também, de Direitos Humanos, que é o primeiro mapa da violência, quer dizer, a primeira proposta de tentar aliar uma intervenção dessa casa, uma intervenção cidadã nas políticas públicas, a partir de dados referenciados por pesquisa, e não esse tipo de medida aí, esses projetos demagógicos e populistas, que via de regra tem essa missão, né, que o notos promotor lembrou, né, que é desviar dos assuntos que são realmente importantes. Existe aí o Mapa da Segurança Pública e Direitos Humanos da cidade de Porto Alegre, que nós lançamos em novembro, aqui, nessa casa aqui. Quer dizer, Porto Alegre já pode... Já tem uma posição de vanguarda para pensar essas propostas, essas políticas. Né? Só para dar assim, aquelas informações estratégicas que a gente usa de vez em quando na sala de aula. Né? Quando a polícia entrou no Alemão a primeira vez, a UPP, a primeira vez, teve aqui todo aquele momento misteriosamente patriótico, né? Mas enfim, alguém lembrou de dizer que em todo o complexo do Alemão havia 2 escolas públicas. 2 escolas públicas. E eu acho que isso diz muito sobre o que tem que ser feito nesse país. Na pesquisa que nós realizamos dentro do Presídio Central atualmente, o Observatório de Juventudes, um dia desse uma estagiária me procurou e disse assim, mas ele veio de novo. O sujeito tinha entrado, era um jovem, 18 anos, que entrou, foi entrevistado, seguiu lá para a galeria e tal, saiu da prisão e retornou por outro crime. Quer dizer, o Brasil é campeão mundial de reincidência.
Até pela própria vinculação que eles têm que ter com o crime organizado lá dentro. O promotor lembrou, quer dizer, os dados das pesquisas estatísticas estão aí. Eu preciso debruçar sobre elas. Essa reação, muitas vezes, né? Ele veio de novo. Será que não deveria ser outra reação? Por que você está aqui novamente? Acho que outra abordagem. Como eu trabalhei na assistência, a abordagem ela é fundamental, o acolhimento, quem está fazendo o atendimento, quem está fazendo o trabalho de escuta, ele é fundamental, porque muitas vezes esse jovem não teve a escuta dentro de casa. Nenhuma, né? Nenhuma. Não teve referência, não teve escuta. Eu tenho um colega meu da Restinga, do Eduardo Coral, que ele fez uma imagem, projetou uma imagem que para mim foi esclarecedora. Nós estamos falando de guris, 17, 18 anos, que até pouco tempo eram crianças, até 5, 6 anos atrás eram crianças. O que ele sabe lá da vila, onde ele mora? Que chega um sujeito na porta da casa dele, o pai já está preso, não existe, e a mãe está ali dentro. Ele chega, a mãe entrega para aquele sujeito que vai ali uma buchinha de crack, de cocaína, recebe o dinheiro, e esse dinheiro é que vai trazer o leite, vai trazer a comida, vai trazer... Qual é a concepção que ele tem disso? Isso é o certo. Isto é o que traz comida para dentro de casa. Qualquer trabalhador faz isso é trabalho. Então ele vive neste conceito. Entre aspas, você está trabalhando. Está trabalhando. E isso que o sistema de proteção básica, de assistência social, de políticas públicas, de saúde, de educação, tem que mudar. Então, o que se diz hoje? Não, ele sabe que se ele pode votar aos 16 anos, ele sabe o que está fazendo. Meu Deus do céu. No Brasil, a interpretação é que o jovem, aos 12 anos, ele sabe o que está fazendo. Na verdade, nós só perdemos para o Código Penal do Império. No Código Penal do Império, com 7 anos ele era responsabilizado, e dos 7 aos 14, se ele tivesse condições de discernir, ele já estava... Até porque nós tínhamos já ia para a prisão. Eu vou te dar um outro exemplo que tu falaste. Há uns 10 anos atrás, Porto Alegre tinha muitos lixões na cidade. Muitos. E tu via criança mexendo no lixo. E nós melhoramos muito essa situação em Porto Alegre. Mas as crianças achavam que o lixo era o brinquedo deles. Essa era uma realidade que tu tinha na cidade, que tu ainda tem no Brasil. Tem no Brasil. É uma questão que o professor coloca aqui também, que a gente pode retomar, que essa questão da violência é sempre levada com muita passionalidade, né? E por isso seria um dos fatores, né, que levam a esses índices nas pesquisas. Me parece que se tem no imaginário, assim, em geral, assim, não querendo ser generalista, mas me parece, não sei se parece aos senhores também, essa questão de que as pessoas, ele é de menor, não vai acontecer nada com ele, não vai dar nada, não vai... Então, como lidar com essa questão, assim, promotor e os demais debatedores aqui, para não se ter essa questão, essa percepção de impunidade? Informação. Se são 610 guris presos em Porto Alegre, portanto mais de 10% da população carcerária que tem em Porto Alegre, e os crimes imputáveis aos adolescentes são 1% do total, portanto não é verdade. Mais 1.600 aplicações medidas no meio aberto. Eu acho que a resposta à questão que tu formulaste já está dentro desse programa já aqui. Porque eu vou pegar essa informação do vereador aqui e vou levar, e hoje de noite meus alunos vão ouvir. E essa informação para o promotor já conhece um pouco, porque no IPA existe uma disciplina que é ministrada pela professora Ana Paula. Que é a disciplina de ECA. Eles entram com a cara torta para fazer a disciplina, porque eles acham exatamente isso. Não vamos saber sobre uma legislação que não dá nada. E mudam a concepção pela informação. Escolha 4 ou 5 alunos do IPA, me ligue, que no próximo mês agora eu levo eles para as unidades da fase para conhecer, e eles vão mudar o conceito. E da nossa parte... E a fase não é ruim. Tem prédios ruins, mas o sistema não é ruim. O sistema do Rio Grande do Sul é bastante evoluído em relação ao que se vê por aí. E ainda na esteira da tua pergunta, por exemplo, ainda a palavra mágica ainda é educação, né? Que, por exemplo, nós no projeto de extensão, a gente leva os alunos ao Presídio Central, eles fazem pesquisa, eles conhecem, e eles começam a mudar uma série de concepções de senso comum, rasteiras e passionais, como tu falou, a partir da observação e da reflexão. Porque é só o olho que olha, e que olha mais de uma vez, é que vai refletir. Eu posso te afirmar isso. Eu, antes de ter sido conselheiro tutelar em 2001 a 2004, pensava completamente diferente do que eu penso hoje. Completamente diferente. Quando tu tem que entrar numa casa onde essa criança de 2 anos, e é uma experiência que eu tenho no buraco quente, que se chama ali, que é a Vila Gaúcha,
no Morro Santa Teresa. Eu saí com 2 crianças no colo, uma tinha sido batida com uma chaleira quente e a outra praticamente tinha sido espancada. Então tu vê a realidade completamente diferente do que ela é aqui hoje na Câmara de Vereadores que a gente está. Então, quando tu leva o teu estudante lá no presídio central, ele se choca. Talvez seja muito bom que ele vá até a fase para ele sentir até a diferença choque de do realidade, que é. né? Apesar de ser uma prisão, tem Uma atenção, Uma tem te- um trabalho de recuperação. tem um trabalho de tentativa de recuperação desse processo que no presídio talvez a gente não consiga ver tanto quanto tem aqui. E fundamentalmente, só para fechar Claro. um pouquinho, e fundamentalmente, ainda em cima da tua pergunta, assim, é a agenda positiva, na minha visão, assim. Porque existe um discurso a respeito desses temas de criminalidade, de menores ou maiores, que é sempre a estratégia da denúncia e do círculo dos horrores. Né? E isso não constrói uma sociedade. Né? Acho que a agenda positiva é importante, inclusive, para as pessoas compreenderem que é possível fazer mais, porque ainda assim já é feito, como o vereador exemplificou agora aqui. Né? Porque essa maneira de apresentar o problema apenas descrevendo horrores o tempo todo, né, ela não constrói nada. Não. Ela faz uma denúncia, que é necessária muitas vezes, é uma missão do E é meio de fácil de comunicação, e é fácil de fazer, mas ao mesmo tempo ela desresponsabiliza quem denuncia, né, e nos coloca numa posição totalmente estacionária. Né? Aí as pessoas olham e dizem assim, bom, realmente não dá para fazer nada. Não, dá para fazer. Dá sim. pra fazer. E está sendo feito. Né? Vereador, aproveitando também a sua experiência como parlamentar aqui, claro que daqui a pouco é um exercício de futurologia, assim, mas como é que o senhor imagina que esse processo ele vai tramitar lá dentro da... Nesse momento ele está em análise por uma comissão especial na Câmara dos Deputados, né? Ele teve uma votação favorável na Comissão de Constituição e Justiça, mas claro, esse é um debate que eu acredito que ele vai ser um pouco mais longo. Agora, nós não podemos ficar parados. Não. Nós temos que nos agilizar, trabalhar e chamar a nossa classe política que está em Brasília e botar essa turma na parede. Não no mau sentido, mas no bom sentido, mostrar para eles. Acho que esses dados, Júlio, que tu coloca, né, da punição hoje que o adolescente tem, ele é maior do que o adulto. Na Que eu não acho liberdade. exagerada, que eu não acho nem branda, acho correta. Correta. E ali a chance dele se recuperar é muito maior do que hoje no nosso sistema carcerário. Mas eles precisam escutar não o clamor da sociedade, que são as pesquisas, que são a comunicação, que eu acho que tu falaste muito bem, professor. A gente faz um dia a dia, a promotoria faz um trabalho espetacular, né, tentando ser o mais rápida possível na aplicação das medidas, para que não fique parado no tempo. A própria fundação, que hoje tem as medidas socioeducativas, procura abrir espaços para eles cumprirem as medidas socioeducativas. Tem muita coisa boa sendo feita. Claro que precisa fazer muito mais, não tenho dúvida disso, mas o que aparece é um assassinato que o adolescente cometeu e ou participou Não aparece o adulto. do que as 45 mil crianças e adolescentes de 6 a 18 anos incompletos que nós atendemos pela SMED Esse e número é pela impressionante. assistência. O trabalho que hoje os prefeitos estão tendo que fazer pela educação infantil de 0 a 5 anos, que até o final do ano que vem, todas as crianças têm que ter educação infantil. Esse é um processo fundamental. Se todas as nossas crianças que hoje, os nossos adolescentes que estão na fase, tivesse tido a oportunidade da educação infantil, olha, eu não sei o número, mas eu te garanto que o número da fase seria bem menor. O que se tem no Congresso lá e que se fala muito, né, vereador, é a questão dessa pressão, como ela passou na Comissão de Constituição e Justiça, a pressão da bancada da bala, né, que se chama, né, a bancada formada basicamente por policiais também, né, então a gente vê que... Mas aí os argumentos são melhores que a bala. Chamaram ao bom senso dos dois lados. Eu sempre, por respeito, inclusive aos profissionais de segurança pública, eu sempre sou muito temeroso dessas generalizações, né? Acho até que a bancada da bala, se é que ela existe, ela não é composta só de policiais. Inclusive eu vim agora, hoje de manhã, estive lá no Presídio Central, eu posso assegurar que ninguém lá representa, sequer da Brigada Militar, representa, tem qualquer apreço por propostas dessa bancada da bala, digamos assim, né?
Mas como lembrou o vereador, acho que a nossa batalha, a nossa luta que tem que ser travada, não é uma luta pela expansão do punitivismo, né? É uma luta pelo futuro da própria sociedade, né? Para que serve a política? Para que serve a lei? Se não para projetar uma utopia possível, né? E uma utopia possível não se faz com mais cárcere, com mais cadeia. Só para fechar aqui, a gente está se encaminhando para o final do programa, acho que dá mais uma rodada aqui para todos os nossos debatedores aqui, aproveitando aquele poder de síntese. Uma questão agora um pouco mais provocativa também, em termos de como explicar para aquele cidadão, para aquela cidadã que foi assaltado, ou que teve o filho, ou que passou por um crime hediondo, por um trauma, enfim, teve um familiar assassinado, por um adolescente, por exemplo. Qual o sentimento, como trabalhar esse sentimento, ela não pensar no pior para esse adolescente, por exemplo? Quer dizer que, graças a Deus, nunca ninguém da minha família passou por isso, de uma forma tão próxima. Mas gostaria de dizer que nós temos que pensar no passo seguinte. Se nós colocarmos esse adolescente no presídio, ele vai sair daqui 1 ano ou 2 muito pior do que entrou e com a obrigação de pagar todos os benefícios que ele teve lá dentro da prisão pela facção criminosa. Ele vai ter que assaltar e matar o filho do vizinho para buscar o mesmo dinheiro ou mais dinheiro. Se eu coloco ele no sistema socioeducativo, ele vai estar preso, está sendo punido, se ele quer a punição, tem lá dentro, e é exatamente igual ao do adulto, só que com um trabalho de recuperação dele. Ele sai de lá, ele entra lá na 5ª série com analfabetismo funcional. Ele sai na 8ª série ou ele sai no 2º grau. Ele sai com visão de ética bem maior do que ele tinha antes. Ele sai com respeito e com vínculo. E isso é verdade. O problema é que às vezes ele vai sair, porque quando ele ganhava 2, 3 mil reais por semana no tráfico, ele vai ter que passar a ganhar um salário mínimo 2 como trabalhador. Mas lá ele vai aprender uma profissão para isso. Então, se infelizmente nós sofremos essa violência muito próximo, temos que trabalhar para que ele seja punido, é verdade, o Ministério Público é quem representa, quem pede a internação, quem recorre, o Ministério Público faz tudo isso. Mas que ele saia de lá de modo que a chance dele reincidir seja bem maior. E o sistema socioeducativo permite isso num índice muito superior ao sistema prisional. Perfeito. Professor. Eu acho que se a gente usar um pouco o poder de síntese, a prisão, ela é a maneira mais cara de tornar as pessoas piores. Usando assim o máximo de poder de síntese, né? Como eu falei antes, a prisão, ela não é a visão de futuro de uma sociedade. Mas ela é necessária. Ela é necessária, sem dúvida. Há momentos e há situações que são necessárias, né? Agora, quando se percebe que a população prisional brasileira aumentou 470% em 10 anos e a criminalidade não reduziu, é sinal de que a prisão não funciona. Os números estão aí para mostrar. A criminalidade sobe e o aprisionamento sobe também, né? Então, agora, em relação à tua pergunta oportunista, eu acho curioso, porque esses dias também fizeram essa mesma pergunta em sala de aula, né? E eu respondo da mesma forma, né? A nós cabe sempre uma escolha, ou a civilização ou a barbárie, né? Ou o futuro ou o passado. Agora, é óbvio que eu acho que o sistema, de um modo geral, o sistema jurídico, o sistema criminal, tem meios para atender a uma situação trágica como a de um familiar que sofre uma situação dessas, né? Meu filho já foi assaltado, eu nunca fui assaltado, felizmente, né? Nós temos, por exemplo, procedimentos de justiça restaurativa que, em determinados casos, colaboram justamente para, ao construir um luto a respeito de uma perda, né, olhar para a vítima, né, e colaborar para que ela construa um luto que não seja negação da vida, mas que seja afirmação da vida e da sociedade também. Perfeito. Para encerrar, vereador. E talvez a gente precise também, em relação aos direitos humanos, poder fazer um atendimento a estas famílias que sofreram esse tipo de violência. Com certeza. Acho que aí é um ponto fundamental. Os direitos humanos, eles são muito confundidos, que só defende as pessoas que estão no presídio. Acho que a sociedade, os direitos humanos precisam também olhar para os lados de quem sofreu alguma vitimização. Então, é muito difícil a gente falar para uma família que perdeu um familiar numa situação como essa, mas é como o promotor Júlio falou, se a gente colocar essa pessoa num espaço que não seja adequado, a chance de piorar e acontecer um fato novo, pior do que aconteceu, é muito maior. E aqui ninguém é contra
que se faça o processo, né, de punir. Agora, a questão da punição ela tem que ser muito bem estudada e muito bem colocada para quem e quando. Perfeito. Deixa eu agradecer aos debatedores, que a gente ainda teria outras questões para se colocar, mas eu acho que a gente conseguiu, uma forma geral aqui, trazer alguns dos pontos de vista aqui, e daqui a pouco até formular algumas questões para que você em casa possa, enfim, ter acesso a essa informação e poder refletir um pouco mais sobre esse tema. Muito obrigado aos debatedores, obrigado pela presença, obrigado a você de casa. Lembrando que você pode rever este e outros programas através do nosso blog, tvcamara-poars.blogspot.com. Convido você também a visitar a nossa página no Facebook. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Nós voltamos na próxima semana. Um grande abraço e até lá.